Nós hoje vamos encerrar essa série de mensagens. Quando Jesus fala no Evangelho de João, nós aprendemos aqui que Jesus se usa dessa expressão eu sou 7 vezes no Evangelho de João. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens quando Jesus ele fala que é a videira verdadeira. Jesus fala eu sou a videira verdadeira. Por isso abra a sua Bíblia em João capítulo 15. Deixe a sua Bíblia aberta em João capítulo 15, que é o texto, o capítulo inteiro é a base da nossa reflexão. Amém? Irmãos, nós vamos falar aqui sobre videira, né? E a gente tem aqui uma imagem linda de cacho de uvas. Quem é que gosta de uva aqui? Uau, olha, grande parte, né? Grande parte aqui gosta. Eu também gosto muito. É uma fruta que ela traz muitos ensinamentos. Eu sei que muita gente gosta, mas eu também acredito que não é à toa que Jesus se apropriou da figura da videira para demonstrar verdades espirituais. Estou vendo aqui o Juninho, meu amigo Juninho, especialista aqui em plantas. Você tentou cultivar uma videira lá, né? Eu lembro. E você sabia, Juninho, que aqui em Campo Grande, Avenida 3 Barras, eu não estou fazendo propaganda, tá, gente? Não estou ganhando nada aqui disso. No culto das 8 eu falei, talvez alguém ache que eu estou recebendo algo, mas só mencionando, aqui em Campo Grande tem um lugar muito bonito. É um vinhedo, né? Na Avenida 3 Barras. É um lugar que as pessoas vão lá para comprar, né, as uvas. Às vezes até alguns jornais aqui fazem propaganda. E eu nunca fui lá, mas eu conheço. Sabe por quê? Porque a minha sogra gosta de ir lá. Gente, tem uma coisa boa que Deus fez, é a sogra, porque através dela, do sogro da sogra, você tem o amor da sua vida. E eles são tão bons comigo que eu nunca fui lá, mas eu recebo as uvas de lá, porque eles vão, eles sabem, ficam sabendo quando é que está tendo, está disponível, eles vão lá, e aí eles trazem caixa, né, para mim, para a Tati. Isso é muito bom. Aí um dia ela foi lá e filmou, e ela chegou e me mostrou, olha aqui como é que é lá, tal. Eu achei muito interessante, já tinha visto algumas outras imagens, mas algo me chamou a atenção, refletindo nessa palavra aqui, que quando você visita um lugar desse, uma plantação de uvas, onde tem várias, né, videiras, é um lugar sempre limpo, organizado, e ele precisa ser bem cuidado, para que ali realmente haja bons frutos. Então, quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, e vamos ver aqui em João capítulo 15, Jesus se apresentando como a videira verdadeira, a gente já começa a observar que ele não utilizou essa figura aleatoriamente, mas ele se apossou dessa imagem para nos ensinar verdades espirituais, verdades que nós precisamos aplicar e viver em nossas vidas. Por isso, quando nós nos voltamos aqui para o Evangelho de João, nós estamos encerrando essa palavra hoje, nessa última expressão de Jesus, quando ele se apresenta como eu sou a videira verdadeira, mas relembrando aqui, o Evangelho de João ele tem uma singularidade, ele foi escrito para provar a divindade de Jesus. Então, nós podemos lembrar lá em Êxodo, quando Moisés ele recebeu aquela palavra de Deus para que ele fosse falar ao faraó. E aí Moisés falou assim, mas Deus, quando eu chegar lá, o faraó vai perguntar o seguinte, olha, quem é que te enviou? E aí Deus falou para ele, apenas diga, o eu sou te enviou. Só isso. E aí quando nós nos voltamos aqui para o Evangelho de João, Jesus, ele também se apresenta como o eu sou. E tem algo muito interessante quando nós falamos acerca de Deus. Quando nós queremos explicar o que Deus é, irmãos, não cabe a frase eu acho que Deus é isso, ou eu acho que Deus é aquilo. Porque nós corremos um sério risco de cair em um erro, em definir Deus de uma maneira errada. Sabe qual é a maneira mais segura? É você perguntar para Ele mesmo quem Ele é. Então quando nós encontramos Jesus, Ele se autodefinindo, nós temos aqui uma resposta segura, uma afirmação que nós podemos realmente receber
como uma revelação de Deus. Então nós vimos que Jesus, ele disse 7 vezes o eu sou. Por exemplo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando Jesus se apropria e ele se autodefine, nós temos aqui algo que nos direciona na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com ele. Mas qualquer pessoa, no tempo de Jesus, também poderia levantar a sua voz e dizer assim: olha, eu sou. Já que esse homem aqui chamado Jesus está falando isso, alguém também poderia se levantar naquela época e dizer: eu sou tal coisa. Mas quando observamos aqui o Evangelho de João, Jesus não apenas ficou no discurso, ele também operou milagres e sinais. Esses sinais, eles testificaram que aquilo que Jesus estava falando era verdade. Então, quando Jesus faz os seus 7 discursos, nós também encontramos aqui 7 sinais operados por ele no Evangelho de João, que indicam a divindade de Jesus. Por exemplo, quando Jesus transforma a água em vinho, lá no casamento em Caná. Quando ele cura o filho do oficial do rei, cura o paralítico de Betesda, ele multiplica pães e peixes, ele anda sobre as águas, ele cura um cego de nascença e ele ressuscita Lázaro. Quem que poderia fazer tudo isso? Apenas alguém como Jesus, que se apresentou como aquele que eu sou. Ele disse, eu sou. Ele se apresentou como o próprio Deus. Então nós estamos aqui, irmãos, diante de alguém que é realmente, não apenas um homem, mas ele foi o Deus que viveu entre nós. E quando Jesus se apresenta dessa maneira, nós vamos aqui hoje refletir nesse evangelho no capítulo 15, especificamente quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira. E há uma chave aqui que eu quero destacar, é que quando nós formos lendo esse capítulo, lendo os versículos, retirando essas lições, nós vamos ver que tudo aponta para um relacionamento. Jesus se apresentou como a videira verdadeira porque ele deseja um relacionamento comigo e com você. E nós vamos retirar desse texto aqui 3 tipos de relacionamento. O relacionamento que nós devemos ter com Jesus, o relacionamento que nós devemos ter com os nossos irmãos e o relacionamento que nós devemos ter com o mundo. É isso que esse texto vai nos ensinar. Por isso, eu quero ler com você agora os primeiros 11 versículos, porque nós vamos aqui aprender o que esse texto nos ensina acerca do nosso relacionamento com Jesus. Quero que você acompanhe a leitura, João capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Nesse primeiro grupo de versículos, irmãos, nós aprendemos acerca da importância de nós permanecermos em Jesus. Nós precisamos buscar um relacionamento com Jesus. E nesse texto, uma palavra que se repete várias vezes, nesses 11 versículos,
10 vezes a palavra permanecer aparece. Aí a gente já vê a importância disso. O nosso primeiro desafio aqui, nessa reflexão, é nós decidirmos permanecer no Senhor. E quando nós pensamos nessa figura da videira, e Jesus se apresenta, olha, eu sou a videira verdadeira. E ele deixa muito claro aqui o que nós precisamos fazer, o que eu e você precisamos fazer, é permanecer nele. Não há como um ramo produzir uvas se ele não permanecer ligado na videira. Não tem como. Existe um processo, existe um jeito certo das coisas acontecerem. Então nós vemos aqui que existe 3 pessoas envolvidas. Existe o agricultor, que é o pai, ou viticultor, existe a videira, que é Jesus, e existem os ramos, que somos nós. E para que nós possamos produzir aquilo que Deus deseja fazer através das nossas vidas, nós precisamos permanecer em Jesus. Eu me lembro que certa vez, eu visitei uma igreja aqui em Campo Grande, fui lá, é um encontro de jovens, fui lá pregar nessa igreja, e como era o que a gente chamava de intercâmbio, né? Hoje acho que talvez alguém aqui nem saiba o que é isso, mas a gente fazia aqueles intercâmbios, a gente juntava às vezes 2 igrejas, 3 igrejas, para um encontro, para um culto. E naquele dia, eu queria conhecer quem é que estava ali, né? Falei assim, olha, mas tem alguém, igual a gente faz aqui, tem alguém que está visitando, que não faz parte, né, das igrejas que estão aqui representadas? Aí teve um jovem que levantou a mão, e eu falei assim, que bom, né? Que bom que você está aqui, qual o seu nome? Eu não me lembro, isso faz muito tempo. Mas o que me chamou muita atenção foi que eu perguntei para ele, era uma reunião pequena, então tinha como a gente fazer isso. Eu perguntei, você já pertence a alguma igreja? Você é cristão? Ele falou, sim, eu sou cristão. Falei, você pertence a qual igreja? Ele falou, não, a nenhuma. Ele falou, eu sou um cristão autônomo. Falei, cristão autônomo? Eu não conhecia essa categoria, irmãos. Cristão autônomo. Aí eu fiquei pensando, a que ponto nós chegamos? Porque isso não faz parte daquilo que Jesus edificou. Pensa na figura da videira. Existe como algum ramo decidir assim, olha, eu vou permanecer nessa videira, mas só eu serei um ramo isolado. Não tem como, irmãos. Ali permanecendo na videira, né, a gente precisa viver aquilo que Deus edificou, que é essa vida em comunidade. Então, quando nós aprendemos aqui que Jesus fala, olha, eu quero que vocês permaneçam em mim, isso é um mandamento, é o jeito que deve ser. E nós devemos permanecer em Jesus. A nossa vida depende disso. Nós temos que permanecer na videira para que Jesus também esteja em nós e nós possamos frutificar aquilo que Ele deseja fazer através das nossas vidas. Mas existe aqui o tipo de ramo que Jesus menciona, aquele que não dá nenhum fruto. E então esse ramo ele é tirado da videira. Mas aquele que produz, ele vai sendo cuidado. Ele vai sendo ali, o viticultor, ele vai limpando, ele vai podando, para que aquele ramo possa frutificar ainda mais. A videira, o propósito dela é produzir uvas. Irmãos, o nosso propósito, quando nós permanecemos em Jesus, é frutificar. É isso que Ele deseja fazer através da sua vida. Mas para isso você precisa permanecer nele. Eu estava me lembrando que às vezes nós temos essa prática de pedir a um irmão que ore, né, pela minha vida, por uma dificuldade, por alguma situação que estamos passando aqui. Tivemos um momento de intercessão com o irmão Adriano, foi uma bênção. E nós devemos sim orar, irmãos. Mas, infelizmente, às vezes nós observamos que algumas pessoas, elas parecem que sempre terceirizam a sua vida cristã. Elas não têm vida de oração, mas querem sempre que alguém ore por elas. Elas não têm leitura da palavra, não têm vida devocional, e acham que talvez a leitura que um pastor fará, aquilo vai alimentar a vida dela. Irmãos, nós precisamos permanecer em Jesus. Não há como eu terceirizar isso para alguém, ou achar que alguém irá cumprir esse papel na minha vida.
Cada ramo precisa permanecer em Cristo para que possa dar o fruto que Deus deseja fazer através das nossas vidas. Por isso, nós aprendemos aqui que esse texto nos ensina que devemos ter um relacionamento com Jesus, e isso implica em permanecer nele. Aí eu quero perguntar para você, na sua vida, você realmente hoje se vê como alguém que tem uma vida que está ligada a Jesus? Você é um ramo, você está ligado a quem? Sua vida realmente está ligada à videira verdadeira que é Jesus Cristo? Esse é o nosso papel. A gente não tem que ficar preocupado naquilo que vamos frutificar, porque isso será uma consequência. O nosso papel é permanecer em Jesus. E ele fala aqui, olha, sem mim nada podeis fazer. Se nós permanecermos em Cristo, nós frutificaremos. Se não permanecermos nele, irmãos, não há como nós desenvolvermos algo no reino de Deus, se não estivermos ligados a Jesus Cristo. Mas eu falei que esse texto nos ensina acerca de 3 tipos de relacionamento. O primeiro deles é que nós devemos permanecer em Jesus. Mas o segundo relacionamento é o nosso relacionamento com os irmãos. E nós vamos então ler a partir do versículo 12, como Jesus nos ensina aqui que nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. Acompanhe a leitura, o texto diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aqui. Irmãos, agora nós aprendemos aqui com Jesus, que nós não devemos apenas permanecer nele, mas que ele também nos ensina que como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos. E a palavra-chave que se repete aqui é amor. Nos primeiros versículos que nós lemos, a palavra que se repete é permanecer. Aqui a palavra que se repete é amor. E eu acho muito interessante que Jesus, nesse ensinamento, ele se volta ali para os seus discípulos, e a gente já aprendeu aqui, alguns domingos atrás, que Jesus, nesse ponto, ele está nas suas palavras finais. Então a gente imagina que quem está nos seus últimos momentos ali, estava, daqui a pouco ele teria que passar pela crucificação. Ele está ali no encontro com seus discípulos, então ele enfatizou as coisas mais importantes. Então ele se volta para os seus discípulos, e essa mensagem também é para nós. Ele fala, olha, eu tenho um mandamento, eu tenho algo que vocês não têm opção de escolha, vocês não podem decidir se farão ou não. Jesus diz aqui, olha, eu tenho um mandamento, e sabe qual é esse mandamento? Que vocês se amem, que vocês se amem. A igreja, fundada por Jesus, edificada por Ele, que existe para Ele, se movimenta por Ele, e foi salva por Ele, essa igreja existe para ser um ambiente de amor. Nós não existimos para nos reunirmos em um dia da semana, participarmos aqui de um encontro, cantar, ouvir uma palavra, e achar que isso é vida cristã. Não é, irmãos. Isso faz parte. Mas o plano de Deus para nós é de sermos uma família que se ama. É nisso que nós expressamos o amor de Deus, quando nós também amamos o nosso próximo. Por isso, o que Deus deseja de nós, irmãos, é que a gente possa ver a dor do outro e expressar amor nisso. Também amar naquele momento que a gente precisa ser paciente, ser tolerante, não reagir às vezes com algo que vá machucar o nosso irmão ou feri-lo. Nós devemos ser um ambiente de amor, de cuidado. É isso que a igreja deve ser.
E Jesus aqui nos ensina, olha, vocês precisam se amar. Só que existe aqui também um padrão. Jesus não apenas falou, olha, que vocês se amem. Então vocês escolham, definam um jeito como vocês vão se amar. Ele diz aqui o seguinte, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o nosso padrão é o padrão de Jesus, é o modelo dele. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um amor sacrificial. Lembre-se que Jesus lavou os pés daqueles discípulos, ali num momento, demonstrando uma humildade e um coração de servo. Ele lavou os pés daqueles homens, lavou os pés de Judas, que iria traí-lo, de Pedro, que também o negaria, e de todos os demais, que iriam abandoná-lo no momento da dificuldade. Jesus sempre teve uma disposição de expressar amor naquilo que ele fazia, ao estender a mão, a curar, a ajudar. E esse é o nosso modelo. Nós devemos expressar amor, mas não da maneira como nós poderíamos definir. O amor que nós devemos expressar é ter um amor como padrão, o amor de Jesus, um amor sacrificial. E é interessante, irmãos, que no versículo 14, Jesus fala o seguinte, olha, eu não vos chamo servos, eu vos chamo de amigos. E eu acho incrível isso, como pode um Deus, Criador do mundo, o Todo-Poderoso, se voltar para mim e para você, e falar assim, olha, eu quero chamar você de amigo, eu quero que você seja o meu amigo. E quando a gente chama alguém de amigo, é porque aquela pessoa, ela tem um relacionamento diferenciado conosco. É alguém que vai frequentar a nossa casa, é alguém que vai nos conhecer em um outro nível, é alguém com quem a gente vai compartilhar a vida, o coração, as lutas, as dificuldades, momentos de alegria. E é nesse nível que Jesus se apresenta para nós. Ele fala, olha, eu quero que vocês sejam os meus amigos. Eu escolhi vocês, eu designei vocês para que vocês frutifiquem, mas vocês precisam permanecer em mim, eu sou a videira verdadeira, e além de permanecer em mim, vocês precisam expressar amor, se amar uns aos outros, como eu vos amei. Eu me volto à figura da videira novamente, e lembro que quando nós observamos isso, a videira ela possui vários ramos. Não tem então como um ramo viver isolado. E nessa dinâmica, não tem como a gente imaginar uma vida cristã, como eu mencionei daquele jovem, que achou que poderia ter uma vida cristã autônoma. Nós precisamos sim viver em família. Irmãos, nós precisamos ser uma comunidade, um espaço onde o amor de Deus se manifeste através das nossas vidas. É isso que Deus espera de nós, é isso que Ele planejou para as nossas vidas, é esse fruto que nós devemos expressar através das nossas atitudes. Esse é o plano de Deus. E Jesus então nos manda, olha, que vocês se amem uns aos outros. Mas tem um terceiro nível de relacionamento que nós aprendemos aqui nesse texto. Nós falamos que precisamos então nos relacionar com Jesus, precisamos nos relacionar uns com os outros em amor, mas por último existe um terceiro nível aqui de relacionamento, que é o nosso relacionamento com o mundo. E aqui é muito interessante, irmãos, que quando nós falamos aqui que as palavras elas se repetem, a primeira é permanecer, a segunda é amor, aqui no texto que nós vamos ler agora, a partir do versículo 18, a palavra que irá se repetir aqui é ódio, ou odiar. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 18, diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois o mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Como eu disse, nesse último grupo de versículos que nós lemos, a palavra que se repete aqui é odiar. E quando nós então olhamos aqui para o relacionamento que Jesus nos ensina aqui, que nós devemos ter com o mundo, esse relacionamento, ele será marcado por ódio. Sabe por quê? O mundo, ele caminha para longe de Deus. O sistema do mundo, os valores, eles caminham para longe de Deus. Então, quando nós decidimos permanecer na videira, quando nós decidimos viver pela vontade de Deus, nós estamos indo em uma via contrária. E isso cria um choque, isso cria um conflito. É por isso que o mundo nos odeia. É por isso que às vezes lá no seu ambiente de trabalho, as pessoas possam ter alguma prática de corrupção, de tirar vantagem em alguma coisa. Esses dias atrás estava participando de uma reunião com alguns líderes e um deles contou uma experiência que ele teve há muito tempo atrás, em que ele houve uma oportunidade dele firmar uma parceria com uma organização e que envolvia uma grande quantidade de dinheiro. E naquela reunião ele foi, só que ali ele já ficou sabendo, que parte daquele recurso deveria voltar para quem estava entregando para ele. E ele achou muito estranho aquilo, e ele falou: olha, a nossa conversa encerra aqui. A nossa conversa encerra aqui. Eu não quero fazer parte disso. E ele escolheu esse caminho. E ele falou para mim assim: olha, eu escolhi isso porque se eu tivesse entrado nesse jogo, eu nunca mais sairia dali. Isso é uma armadilha. Mas sabe quem decide isso? É quem está ligado à videira. Sabe quem faz essa escolha? É quem permanece em Cristo. É quem tem essa confiança, essa fidelidade no Senhor. Porque o mundo nos odeia. Aquilo que Ele nos apresenta será contrário àquilo que Deus espera de nós. O caminho, a rota que Ele apresenta para nós, muitas vezes ela é atrativa. Mas não se engane, o caminho do mundo tem muitas e muitas armadilhas. E infelizmente muitos têm caído nessas armadilhas. Pare e pense um pouco na sua vida. E eu quero que você faça uma análise do seu coração, daquilo que você tem vivido. Você é um ramo. Você realmente tem permanecido na videira? O que Deus tem frutificado através da sua vida? Será que realmente as atitudes, aquilo que você tem vivido, tem provocado um ódio quando nós observamos os valores do mundo, ou as pessoas não percebem nenhum tipo de diferença na sua vida? Porque quando nós escolhemos viver e seguir aquilo que Deus espera de nós, irmãos, nós vamos incomodar. Por isso não fique surpreso quando existem movimentos, existem situações, pessoas que se levantam para lutar contra aquilo que nós acreditamos. Não fique surpreso, sempre foi assim. E sempre será assim, porque a vida que Deus tem para nós, ela irá incomodar. Sabe por quê? Porque Cristo é luz. E no ambiente da escuridão em que nós vivemos neste mundo, quando decidimos seguir aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Jesus quer de nós, nós vamos iluminar. Nós vamos fazer a diferença. Mas isso muitas vezes irá incomodar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena.
Vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena viver ligado à videira. Vale a pena nós decidirmos e nos posicionarmos de que iremos permanecer em Jesus, independente daquilo que aconteça. Por isso, esse é o desafio da palavra que nós temos hoje aqui. Essa palavra que Jesus entregou para os seus discípulos, ela também vem impactar as nossas vidas, porque Ele continua sendo a videira verdadeira, isso não mudou. Deus continua sendo o viticultor, aquele que cuida, aquele que poda, aquele que limpa a videira. Mas a decisão de permanecer nele é sua. A decisão de se relacionar com os irmãos baseado no amor é sua. A decisão de ter uma vida, de seguir por um caminho que muitas vezes irá incomodar, irá produzir o que Jesus fala aqui, olha, o mundo vai te odiar. Essa decisão também, ela é nossa. Mas vale a pena. Eu sempre me lembro de uma história que nos ensina muito acerca de posicionamento e decisão, de viver ligado à videira. Na história da igreja, a história de um pastor, Policarpo de Esmirna. Ele foi pastor na igreja de Éfeso. E ele foi um dos pais da igreja. E ele, já no final da sua vida, ele viveu num ambiente de grande perseguição. E ele foi então ali preso por causa da sua fé. E então ali, antes de ser executado, foi apresentado para Policarpo a seguinte situação e a seguinte alternativa: olha, se você negar a Cristo, você pode viver, mas se você continuar dizendo que Cristo é o Rei e que a sua vida, né, pertence a Ele, se você continuar por esse caminho, nós iremos tirar a sua vida. O que você faria nessa situação? Policarpo, já um homem idoso, ele se vira para aquele homem que fez essa proposta para ele, e ele diz o seguinte, ele fala, olha, há tantos anos eu sirvo a Jesus, e Ele nunca me fez mal, por que agora eu vou negar a minha fé? E ele então foi executado, mas ele continuou ligado à videira. Diante dessa palavra, João ele nos apresenta esse evangelho porque ele espera uma decisão de nós. Ele espera uma decisão, e nós só temos duas escolhas: ou recebemos essa palavra de Jesus, ou o rejeitamos. Há somente essas duas alternativas.